Olá, pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Métodos de Pesquisa e Produção do Conhecimento. Vamos tratar a respeito do conceito de ciência e conhecimento científico. Esta é a aula 3 da semana 3, em que a gente vai se aprofundar um pouquinho a respeito das características do conhecimento científico. Ok? A busca pelo conhecimento científico, por meio da investigação, é um aspecto fundamental do desenvolvimento intelectual humano, enraizado na curiosidade inata de entender e explicar o mundo ao nosso redor. O conhecimento científico se distingue por sua abordagem sistemática, metodológica, rigorosa e validação empírica, garantindo que as explicações para os fenômenos naturais e sociais sejam confiáveis e verificáveis. A epistemologia, ramo da filosofia que se preocupa com a natureza e o escopo do conhecimento, estabelece os fundamentos para os princípios e metodologias utilizados na pesquisa científica. A natureza sistemática da ciência a diferencia de outras formas de conhecimento, como o senso comum, a doutrina religiosa e a especulação filosófica, enfatizando a evidência empírica e o raciocínio lógico. Vamos iniciar então com algumas das características. E primeiro a gente vai ver uma definição, novamente, do conhecimento científico. Tá? Ele pode ser definido como uma compreensão organizada, tá? E sistemática, empiricamente testada do mundo natural e social. Ele é derivado da observação, da experimentação, do raciocínio lógico e análise crítica, levando, por fim, a explicações confiáveis para os fenômenos observados, caracterizando-se pelo compromisso com a verificação empírica e a repetibilidade e a consistência lógica. A ciência, como uma disciplina, busca construir estruturas explicativas que são continuamente refinadas e ampliadas em resposta a novas descobertas e avanços tecnológicos. Ok? Então, partindo agora para algumas características, a primeira é a racionalidade. O caráter racional do conhecimento científico refere-se ao uso rigoroso da razão e da lógica na construção da ciência, destacando-se especialmente pelo emprego do raciocínio dedutivo, indutivo e hipotético indutivo. A racionalidade ela implica a necessidade constante de coerência lógica, tanto na formulação de hipóteses como na interpretação de resultados. É exatamente esta racionalidade que distingue o conhecimento científico das formas não estruturadas e pouco fundamentadas do senso comum ou do conhecimento ideológico. Karl Popper, por exemplo, enfatiza que a racionalidade está associada diretamente a um procedimento crítico permanente, por meio do qual as teorias são continuamente submetidas à refutação, possibilitando aí um progresso científico sustentável. Uma outra característica é a objetividade da pesquisa científica. Né? A objetividade, ela refere-se ao esforço permanente, para minimizar e eliminar influências subjetivas, tais como crenças pessoais, emoções, valores e interesses particulares. O conhecimento científico é objetivo justamente porque se fundamenta em métodos sistemáticos, protocolos rigorosos e parâmetros claros e padronizados, o que permite a neutralidade e a imparcialidade na coleta, interpretação e análise dos dados. Karl Popper, Thomas Kuhn e Henri Lakatos destacam essa característica como essencial para o avanço sustentável da ciência moderna. Vamos para mais uma característica, de ser factual, ou seja, o conhecimento científico ele é essencialmente factual,
baseado na constatação empírica, nas evidências observáveis, nas experimentações sistemáticas, na coleta de fatos concretos. Essa característica sustenta-se na visão empírica proporcionada por filósofos como Francis Bacon, do método indutivo, bem como nos princípios positivistas adotados posteriormente por Auguste Comte e pelos empiristas lógicos do Círculo de Viena. Uma afirmação científica, ela somente é legítima quando é fundamentada por evidências empíricas concretas, registradas com rigor técnico e metodológico. Uma outra característica é de ser analítico. O conhecimento científico ele ser analítico, ou seja, ele é caracterizado fortemente pela análise sistemática, que consiste no desdobramento do fenômeno investigado em partes menores, detalhadas para sua investigação minuciosa, e essas partes interrelacionadas de sua estrutura, processo, causas e consequências. O atributo analítico significa que o cientista não apenas descreve ou registra os fenômenos investigados, mas principalmente aplica metodologias que permitam decompor e compreender detalhes profundos das variáveis, relação entre causa e efeito, e condicionantes inerentes ao objeto estudado. Essa característica ela se conecta com o método cartesiano de René Descartes, que propunha a análise, dividindo questões complexas em partes menores, e mais manejáveis para exame detalhado e profundo. Uma outra característica é de ser comunicável, comunicabilidade. O conhecimento científico, ele precisa ser claramente compreendido e validado pela comunidade científica global, estando sujeito a críticas construtivas e contínuas. Esse atributo envolve o uso rigoroso e preciso de uma linguagem técnica detalhada, terminologicamente padronizada e metodologicamente transparente, permitindo a divulgação coerente, eficaz e objetiva dos procedimentos, métodos, resultados e conclusões científicas. A comunicabilidade ela garante que a ciência ela possa constituir um esforço coletivo em que a informação ela circule livremente, permitindo avaliação crítica, validação intersubjetiva, avanço constante do conhecimento, como demonstrou claramente Thomas Kuhn em suas reflexões sobre comunidades científicas e paradigmas científicos. Uma outra característica é de ser acumulativa, o conhecimento científico. Ele é cumulativo porque ele avança gradualmente a partir da soma contínua e integrada de contribuições reconhecidas ao longo do tempo. Ou seja, a gente não inventa a roda. A revisão bibliográfica, o estudo das teorias do passado, ele é muito importante na construção do novo. Novas descobertas, elas partem com bases anteriores disponíveis e registradas na literatura científica, de forma a ampliar, corrigir e aprimorar ou refutar o conhecimento anterior. Assim, o avanço científico exige reconhecimento explícito do trabalho passado, contribuindo para um constante enriquecimento das teorias, modelos explicativos e entendimentos gerais sobre a realidade empírica. Tá? Essa característica ela é especialmente enfatizada por Robert Merton, e sua concepção da ciência como empreendimento coletivo cumulativo, onde cada descoberta acrescenta-se ao edifício do conhecimento já aceito. Mais uma característica ser explicativo, ou seja, o conhecimento científico ele não se limita apenas a descrever fatos, relatar acontecimentos, mas ele busca compreender as causas subjacentes, as relações entre os eventos, causa e efeito, as conexões teóricas e causais que explicam o como, o porquê os fenômenos ocorrem.
Ser explicativo significa que a ciência elabora teorias robustas, modelos de causalidade, hipóteses bem fundamentadas, modelos explicativos que permitem previsões testáveis e a compreensão da essência e do processo dos fenômenos estudados. Tá? Mário Bunge reforça fortemente essa ideia, afirmando que a busca da ciência é, sobretudo, uma busca constante pela explicação através de relações causais rigorosamente fundamentadas e metodologicamente sustentadas. Então, pessoal, em síntese, essas características do conhecimento científico que a gente viu é de ser racional, objetivo, factual, analítico, comunicável, acumulativo e explicativo. Eles possuem um embasamento sólido em filósofos, epistemólogos e metodologistas renomados, tais como Popper, Kahn, Lakatos, Bacon, Descartes, Merton e Bunge, entre outros. Juntas, essas características elas interligam os aspectos da epistemologia histórica, né, ou seja, a filosofia da ciência, com as teorias metodológicas mais contemporâneas, fornecendo uma visão abrangente, metodologicamente fundamentada e teoricamente consistente. Elas destacam, epistemologicamente, como a ciência assume um papel distinto diante de outros saberes, com um compromisso profundo com a razão, com a realidade empírica, com a análise detalhada, com a comunicação rigorosa, com o avanço cumulativo constante e com a explicação genuína e validada de fenômenos investigados. Tá? Esta foi a semana 3, tá? Na próxima aula, iniciaremos ali a semana 4 com a aula 1. Pessoal, muito obrigado, espero que aproveitem. Um abraço a todos.